Boa tarde, estamos começando mais um Animus Loquendi, vontade de falar, comentando os desenvolvimentos deste mês aí do Animus, do Twitter e sei lá de que outros aspectos do meu trabalho. Durante esse mês, as principais novidades que eu coloquei para fora aí foram: a gente começou a abordar o MBTI, né, o Tipologia da Personalidade Myers-Briggs, e eu falei umas coisas de astrologia aí no Twitter, também preparando uma categoria Astrologia no Animus, então foi isso que eu coloquei no título, mas vai saber do que a gente vai falar aqui hoje. Começamos o programa, portanto, como sempre, invocando a proteção da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e a intercessão especial e o patrocínio especial de São Felipe Neri, o Sócrates da cristandade. E vamos falar um pouquinho aí, então, de tipologia da personalidade. E quem quiser participar, vocês já sabem, é só pedir. Tem um botãozinho aí que vocês solicitam para participar. Vai aparecer um botãozinho aqui para mim também, para eu aceitar. Eu vou aceitando e a gente vai conversando. Tá bom, então entrou esse negócio de tipologia da personalidade aí no Animus. De onde veio isso? Na verdade, tanto a tipologia da personalidade como a astrologia eu estudo há muito tempo, para quem não sabe, tá? Então, a astrologia veio de casa quando eu era adolescente. Eu já lia livro de astrologia, porque a minha mãe tinha um interesse muito grande no assunto. E, inclusive, minha mãe conheceu o Olavo de Carvalho pessoalmente, não sei se eu já mencionei isso. Mas quando eu comecei a gostar do Olavo, uma vez eu mencionei, ela, tô lendo esse cara aqui, muito bom e tal. E ela falou, Olavo de Carvalho, conheço ele. Já encontrei com ele uma vez e tudo. Foi em algum evento. E muitas pessoas, minha mãe como muitas pessoas, conheceu o Olavo mais pelo lado astrólogo, né? Depois eu encontrei ainda uma astróloga em São Paulo que também só conheceu o Olavo como astrólogo, não sabia nada dele, tirando a parte de astrologia. Bom, então desde a adolescência que eu leio sobre astrologia. Eu tinha livros de astrologia em casa. E a tipologia Myers-Briggs veio um pouquinho depois, quando eu estava na faculdade, que eu descobri aí sites na internet que tinham testes e tal. Eu sempre gostei de fazer esses testes, como muita gente gosta. E comecei a fazer esses testes e lendo as descrições e tudo, fui achando interessante. Mas só recentemente eu comecei a ter realmente uns insights mais profundos e resolvi também estudar mais profundamente a tipologia Myers-Briggs, que no fundo é a tipologia junguiana, né? É a tipologia da personalidade junguiana que recebeu algumas adaptações mais modernosas e científicas ou pseudocientíficas, né? E se transformou na tipologia Myers-Briggs. Então vamos adicionar aqui o Diego Osami. Seja bem-vindo, Diego. Tudo bem com você, Diego? Fala, professor. Mais ou menos, professor. Aquele negócio do acordar brasileiramente sendo roubado, casa sem energia. Uma sensação maravilhosa, mas tá tudo bem. Eu tô achando tudo ótimo. Rapaz, eu já passei por umas coisas loucas. Eu sou baiano, né? E já passei por umas coisas loucas, assim, por exemplo, uma certa noite você tá vendo televisão e aí de repente você ouve um estrondo e a energia da casa cai completamente. Quando você vai ver, tem um cara bêbado na frente da tua casa que meteu uma marreta na tua caixa de luz. E aí, né? O que você faz?
Professor, o prejuízo é R$ 1.000, né? Eu ainda perdi tempo porque eu queria estava estudando o seu curso de arte de ler de novo, que eu transcrevia, eu imprimi nas apostilas, ficou tudo organizadinho assim. E eu vi que o seu no final, a gente pode falar sobre qualquer assunto, né? Aí eu Sim, claro. já tô na guarda aqui para a gente tirar algumas dúvidas sobre essa questão do letramento. Ah, e eu já vou logo lançar um tema aqui para o senhor. O senhor pode falar um pouco sobre depuração dialética? Rapaz, mas assim, Isso no final, hein? vamos, vamos pro grau de letramento que eu tô mais, tô mais sediado aí. Mas depois a gente pode conversar um pouco sobre dialética, sim, mas vamos, digamos assim, vamos conversar especificamente, né? Não vamos falar em geral, porque senão acaba virando um monólogo. Eu vou começar a dar aula, né? Não é a intenção aqui. Então, se você tiver alguma dúvida específica, vamos conversar sobre ela. Mas não vamos falar assim, né? Como se eu fosse falar assim, o que é dialética, quais são as suas partes, né? E assim por diante. Vamos, vamos para o assunto específico, vamos para a dúvida específica. E aí vamos ver o que eu consigo fazer, né? Tudo bem, professor. Pode continuar, desculpa interromper. Não, imagina. É, então, Myers-Briggs, qual é o negócio ali? É a tipologia da personalidade junguiana. Para quem não sabe, o Jung, o psicólogo, psiquiatra, discípulo de Freud, etc. O Jung criou uma tipologia da personalidade, tem um livro chamado Tipos de Personalidade, né? E, e ele cunhou alguns conceitos até que ficaram bem populares, até na linguagem popular mesmo, como, por exemplo, introvertidos e extrovertidos. Foi ele que inventou esse negócio, né? Foi ele que cunhou. E claro que quando você vai lá ler nas descrições dele, não é exatamente o que as pessoas pensam hoje, mas tem uma relação próxima até, né? Hoje tem meio que um estereótipo, né, de que se você é introvertido, você é aquela pessoa que só fica em casa, e se você é extrovertido, você é o cara que só anda em festa. É mais ou menos isso, né? E claro que dentro da psicologia não é bem isso que o Jung está falando, mas não deixa de ter alguma coisa a ver, né? E esse, na verdade, é um dos assuntos que eu estou pensando em abordar na categoria Myers-Briggs, daqui para frente. A gente já deu os conceitos básicos e tudo, mas eu estou pensando em falar um pouco mais profundamente de alguns conceitos como introversão e extroversão, e meio que tentar chegar mais perto do que eles realmente significam e não ficar tanto na superfície, né? Mas é claro que tem alguma relação. Sem dúvida, os introvertidos tendem a ficar mais em casa e os extrovertidos tendem a se mexer mais, né? Uma coisa que eu fiz foi, já no comecinho ali do Animus, né, foi associar introvertidos e extrovertidos com o conceito de René Lessen, né, da caracterologia de René Lessen, de primários e secundários, né? Então, que talvez haja uma relação entre a extroversão e a primariedade do René Lessen, que diz respeito à percepção. Mas quando a gente observa os estudos que têm sido feitos do cérebro dos extrovertidos e dos introvertidos, parece haver uma relação entre a intensidade da percepção, né, a intensidade da sensibilidade nervosa e outras características que a gente associa à introversão e à extroversão. Então, os extrovertidos seriam basicamente os primários, né, os que têm uma percepção, digamos assim, da superfície, da forma externa dos fenômenos e que registram essa percepção de uma maneira simples e, portanto, tem uma facilidade maior também de esquecer essas impressões, né? De deixar essas impressões morrerem.
enquanto os introvertidos recebem uma impressão muito forte. E aquela impressão ela vai sendo desenvolvida ao longo do tempo, em conjunto com as outras que eles vão recebendo. Então, cada impressão tem um impacto muito maior sobre o sistema nervoso dos introvertidos, o que naturalmente leva os introvertidos a se recolher, né? Quando você tem uma sensibilidade nervosa muito grande, você naturalmente se recolhe. E daí vem os comportamentos estereotípicos associados com introversão, né? Vou aceitar que o Eduardo seja bem-vindo, Eduardo. O Eduardo tá gostando do MBTI, ele tá dentro aí do MBTI, tá? De vez em quando ele fala alguma coisa também. Acho que deu algum erro, tá? Então, então o MBTI, qual foi o lance aí? Por que eu resolvi colocar o MBTI no Animus agora? Como eu disse, eu comecei a ter uns insights novos, comecei a estudar o assunto mais profundamente, recentemente, uns tempos atrás aí, e comecei a ler livros de vários autores e comecei a ver que é uma área que tem muita criatividade, tem muita possibilidade de inovação. E tem várias pessoas propondo várias coisas, é muito legal isso. E os conceitos junguianos, eles têm uma veracidade, só que eles não são muito exatos. E as próprias descrições do Jung, muitas vezes, elas ou não dizem nada, ou são descrições problemáticas, né? Mas tem alguma coisa por trás, né? E daí as outras pessoas vêm e começam a tentar acrescentar algo, descobrir o que é que realmente está por trás daquilo, e cada um vai dando sua contribuição. E eu fui começando a pescar contribuições de vários autores, e é interessante você ver como eles realmente acrescentam algo, como cada um desses autores acrescenta uma perspectiva válida que pode ser integrada no sistema e que não destrói o sistema, né? Isso é muito legal. Então, recentemente eu descobri, por exemplo, um autor chamado A.J. Drenth, que eu menciono bastante no Animus, e que coloca umas coisas muito bacanas, umas ideias muito bacanas sobre o desenvolvimento biográfico das funções cognitivas, né? Qual função que você desenvolve primeiro, qual que você desenvolve depois, e como que isso vai afetando a pessoa à medida que ela cresce, à medida que ela envelhece. Como que a personalidade vai se formando, né, à medida que essas funções cognitivas vão se desenvolvendo. E o legal é que as descrições batem, né? O legal é isso, é você observar que a coisa realmente se reflete naquilo que você vê do lado de fora. O A.J. Drenth, por sinal, é um INTP, né? Então, eu tenho a impressão de que os INTP são muito bons para dar contribuições teóricas, porque eles usam o NE auxiliar para pensar em novos jeitos de conceber os conceitos, né? E eles usam o TI para integrar essas novas perspectivas no sistema original. Então, eles dão contribuições bem legais. Tem um outro autor também chamado Harry Murrell, que diz que é um INFJ, mas eu acho que ele é um INTP, que também faz a mesma coisa, dá perspectivas completamente novas e consegue integrá-las no sistema original de uma maneira quase perfeita, né? Quase sem fricção, digamos assim. Eduardo, seja bem-vindo. Olá, professor. Obrigado. É, O senhor está me escutando, né? Tô te escutando Ok. bem. Eu estava lendo outro dia o tipo de personalidade do Jung e ele comenta em algum lugar ele faz uma comparação entre poetas, acho que poetas gregos, ele fala de Teócrito, eu acho, introvertidos e extrovertidos. Isso me Aham. espantou um pouco na hora que eu li, sabe? Porque eu sempre relacionei a arte, assim, em geral, especialmente a poesia, com expressões introvertidas. O Camões, Então, por exemplo, era um extrovertido, né? eu ia perguntar isso. Qual é o tipo de Camões Eu nunca que o senhor classifiquei pensa? Camões assim totalmente, né? Eu não sei se eu conseguiria.
só de ter contato com a obra da pessoa, nem sempre a gente consegue, né, classificar o tipo de personalidade dela. Mas a gente sabe o suficiente da vida dele e tem base suficiente, né, fundamento suficiente na obra dele para saber que era um extrovertido, não era um introvertido. Ele era um extrovertido, e bem extrovertido, né? Bem ativo, bem primário, né? Aí o que as pessoas às vezes colocam, né, a profundidade do sentimento e da inteligência dele. Mas não tem nada a ver, né? Não tem nenhum impedimento para você ter uma inteligência penetrante se você for um extrovertido. Os extrovertidos que têm inteligência penetrante são muitos, tá cheio por aí. Sim. Então, não vejo nenhuma necessidade de Camões ser um introvertido, né? Agora, Shakespeare, por exemplo, parece que era um introvertido, né? E Virgílio, professor? Você sabe que eu dei uma sequência de aulas só sobre a vida de Virgílio, né? Que elas estão agora naquele curso para ler poesia. Elas foram acrescentadas ali como um anexo. Ah, E sim. Virgílio era um introvertido, né? Certamente. Ele era um introvertido. Inclusive, ele sofria até as perseguições estereotípicas que introvertidos sofrem na escola, né? Ele também sofria. Chamavam ele como se fosse assim de o virgão, né? E é interessante porque por que chamavam ele assim, né, de virgão, eu não lembro mais qual era o termo que usavam, Por mas causa do era nome dele? Já. não era trocadilho com o Virgílios? nome, não era trocadilho com o nome, não. Até porque o termo que eles usavam, eu acho que era grego, né? Mas mas era uma zoeira com o fato de ele ser moralista e de ele Sim. não aceitar participar das coisas que a molecada fazia. A molecada saía pra, não sei, né? Às vezes ia em puteiro, não sei o que eles iam fazer, né? Mas ele não ia, né? Ele se recusava a ir. E daí a molecada ficava zombando dele. Mas tinha esse traço, né? De que ele era autônomo, ele se recolhia na vida dele e não dependia do que os companheiros estavam fazendo. E desde então, desde criança, tem até essas perseguições estereotípicas que fazem aos introvertidos, né? Tipo, você não se mistura com a gente, você se acha melhor do que a gente, etc, né? Ele se alienava do grupo. E depois também, quando ele cresceu, ele também mostrou esse temperamento introvertido dele, pelas próprias escolhas que ele fez, até mesmo as escolhas literárias que ele fez. Ele se excluiu de todas as escolas, né? Uhum. Ele pescava alguma coisa de todas as escolas, mas não participava de nenhuma, não se integrava em nenhuma. E ele só se deu bem porque Augusto se apaixonou pela poesia dele, né? E Augusto tratava Virgílio como se ele fosse um semideus, né? Augusto tinha uma adoração por Virgílio. E foi por isso que Virgílio se deu bem, porque se fosse depender de ele se integrar num grupinho de poetas e fazer parte de uma escola, estava ferrado. As Porque geórgicas dele, aliás, têm uma relação com os 4 temperamentos, não tem? isso aí tá cheio. Isso aí Aham. tá cheio de referências simbólicas e astrológicas e Em toda a obra dele, né? sim, a profecias e tal. Ele era um espírito, inclusive, bem religioso, então ele faz muita referência a profecias sibilinas, né, etc. Ele tinha um conhecimento bem amplo de, de religião e de etc. E de misticismo de forma geral, né? Tinha uma sensibilidade filosófica estoica, porque os estoicos também eram os mais místicos dentre os filósofos helenísticos, né? Então ele também tem várias referências à filosofia estoica, etc. Bem rico nesse sentido, né?
Vou aceitar mais um aqui, o Vitor. De fato, o Virgílio, ele era um tipo, assim, tão interessado em filosofia, em religião, em assuntos mais elevados, né? E a poesia dele está tão recheada de referências, de símbolos, etc., que ele foi conhecido durante a Idade Média como bruxo, né? Tinha uma lenda bem popular de que ele era um aprendiz de feiticeiro e de que ele tinha criado um mosquito mecânico usando magia e etc. Tinha toda uma história que se divulgava e se propagava, os boatos que se propagavam a respeito dele. Chegaram até a escrever uma história secreta de Virgílio. Existe esse texto, né? A Vida Secreta de Virgílio, que conta todos esses eventos mágicos que supostamente aconteceram com ele e que são todos distorções de coisas que realmente aconteceram. Por exemplo, ele escreveu um poema chamado O Culex, né, que é sobre um mosquito, de fato. E é um mosquito que acorda um pastor quando ele está prestes a ser mordido por uma serpente, né? O mosquito salva o pastor. E daí se criou o mito de que ele teria construído um mosquito mágico, etc. Tem um monte dessas coisas na Idade Média, mas tudo isso em parte reflete a riqueza simbólica, filosófica e sugestiva da poesia dele, né? Vitor, seja bem-vindo. Opa, obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde. Quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se seria um tipo de spoiler, mas não sei se já é a hora certa ou deixo mais pra frente pra perguntar. Não, pode falar. Tá. Então, a minha pergunta sobre a tipologia, né? Se essas formas são fixas ou não, né? Então, resumidamente, sim, a pergunta. Talvez algumas pessoas possam também se identificar com algum tipo de situação parecida com a minha. Que eu estou me preparando para um trabalho, que no meu caso é padre diocesano, e no qual eles pedem muito a função FE, né? Que é o sentimento extrovertido. Porém, no meu caso, eu sou INTJ. E eu queria saber se há formas de aumentar a empatia ou compaixão, mesmo não tendo as funções cognitivas ideais ou quase contrárias, né? Se elas são totalmente fixas ou não, como que funciona? Olha, excelente ponto, né? O que eu posso dizer para você? Tem gente que aborda o assunto de uma forma que os tipos de personalidade ficam sendo uns temperamentos, né? O que é o temperamento? É uma inclinação natural que você tem, né? O seu temperamento quer dizer que você deve seguir uma determinada carreira ou que você deve fazer alguma coisa? Não. Na verdade, ele pode querer dizer o contrário. Por exemplo, se você é colérico, talvez o melhor para você seja seguir uma carreira fleumática, porque ela vai equilibrar o seu temperamento, entendeu? Então, se você seguir uma carreira colérica, você provavelmente vai virar um monstro, né? Se você for um fleumático e seguir uma carreira fleumática, existe uma grande probabilidade de você virar um preguiçoso, de você virar uma pessoa inerte, né? E assim por diante. Então, o temperamento é um conjunto de inclinações, né? Isso é uma coisa que eu pretendo também falar um pouco mais quando a gente entrar em astrologia no Ânimos, né? Fazer a distinção de natureza e temperamento, né? Natureza pura, digamos assim, e natureza decaída, que inclui o temperamento. Porque hoje tem muita gente dentro do meio católico, inclusive, que diz que trata o temperamento como se fosse uma coisa que você devesse seguir, digamos assim. Que como se o temperamento... tem até o título de um livro que eu mesmo indiquei várias vezes, né? O temperamento que Deus te deu. É questionável que Deus tenha te dado o seu temperamento, né? O título pode ser enganoso nesse sentido, pode estar dando
uma ideia enganosa a respeito do que acontece com o temperamento. O temperamento, tradicionalmente, ele é visto como parte da natureza decaída, da natureza corrupta pelo pecado original. Ele não é uma coisa que Deus planejou para você a princípio, né? Ele é uma consequência do pecado. Então, você tem que lutar contra o seu temperamento. Você tem que aceitar o seu temperamento, entende? Agora, e a tipologia Myers-Briggs? Ela pode ser isso. Sim, você pode tratar dessa forma. Tem muita gente que trata. Mas a minha ideia, e o que eu gostei na tipologia Myers-Briggs, foi o potencial dela para não ser isso. Para, de fato, ser uma descrição da natureza da pessoa. Aí sim, da natureza que Deus te deu, e não daquela que você gostaria que Deus tivesse te dado. E aí, nesse sentido, eu me recuso a falar, por exemplo, em preferências. Muita gente do meio de Myers-Briggs gosta de falar de preferências. Eles falam, olha, você tem uma preferência pelo FI, você tem uma preferência pelo sentimento introvertido. Eu não uso esse vocabulário, né? E me recuso a usar, porque preferência significa temperamento, né? É inclinação. E eu não estou interessado em inclinação. Para isso, os temperamentos já dão conta, né? Eu estou interessado em saber o que você efetivamente é. E aí não muda, né? Aí não muda. Aí, na prática, o que acontece é que os testes de MBTI, eles perguntam o que você prefere. Então, por exemplo, você foi fazer um teste ali no site 16 personalidades e tal. Você fez o teste e no teste ele te pergunta assim, você prefere ficar em casa ou sair para balada? Bom, se você responder a esse teste, ele não vai te dizer o seu tipo de personalidade, ele vai te dizer a sua preferência. Entende? Então, no Animus eu estou batendo muito nessa tecla, que se você está lidando com preferência, então não dá para falar de função cognitiva, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que separar isso daí. Então, temperamento é um conceito bem diferente do conceito de tipos de personalidade e de funções cognitivas, né? As funções cognitivas, elas refletiriam aquilo que você tem por natureza, a constituição do seu organismo psicofísico. Então, por exemplo, se eu determinar que eu tenho um FE dominante, né, um sentimento extrovertido dominante, como tem o ESFJ e o ENFJ, isso significa que o melhor meio de eu formar os meus juízos morais é por meio da observação daquilo que faz bem e daquilo que faz mal à minha comunidade. Eu tenho que estar prestando atenção no bem comum. Eu tenho que estar prestando atenção no que faz bem e no que faz mal às outras pessoas. No que faz as pessoas se sentirem bem, no que faz as pessoas se sentirem mal. Eu tenho que focar nisso. Isso é o que eu tenho de mais forte, né? É a minha habilidade, é o meu superpoder, vamos dizer assim. Então, se eu tentar usar outra, eu vou, de certa forma, me mutilar, eu vou me aleijar, né? E eu vou tirar conclusões erradas. E daí, por exemplo, se eu tenho um FE dominante, existe uma tendência psicológica a eu tentar usar o meu TI inferior, em vez de usar o FE dominante. O que vai acontecer? Eu vou me tornar uma pessoa rígida, que tem regras absurdas, regras puramente convencionais, né? Coisa que eu tirei da minha cabeça. Recentemente eu gravei uma aula sobre o ESFJ, explicando isso, esse processo de preferência, em que a gente prefere a função inferior quando a gente é criança, e observando que as pessoas com FE dominante, quando são crianças, tendem a desenvolver comportamentos supersticiosos e um tipo de teimosia irracional, ridícula. Por exemplo, uma criança que só come feijão, não come mais nada, né? Isso é o TI inferior. É como se ela sentisse falta do equilíbrio, né? Falta de estabilidade,
na personalidade dela, e ela tenta compensar isso apelando para a função inferior, e ela desenvolve comportamentos irracionais, porque a função inferior dela é fraca, né? É inferior. Então, não funciona direito. Então, na minha perspectiva, você tentar desenvolver as funções que não são as suas é um erro, né? Daí o problema é esse, é se você está se colocando na minha perspectiva ou se você está se colocando na perspectiva de outros que veem o MBTI como um sistema de preferências, né? Porque se você se classificou como INTJ, por exemplo, será que você é um INTJ mesmo? Se você se classificou como INTJ usando um sistema de preferências, então você não é um INTJ, você gosta de ser um INTJ, é diferente, né? Mas se você se classificou porque você de fato estudou as funções cognitivas e determinou que aquilo que funciona bem para você são aquelas funções do INTJ mesmo, o NI, o TE, né? Aí, no caso, você é um INTJ e você não deveria tentar usar as outras funções que não são as suas. Então, por exemplo, no caso de um sacerdote, né? Sim, você, por exemplo, você vai confessar uma pessoa, vai fazer direção espiritual, teoricamente tem um pedido de que você use FE para aconselhar essa pessoa. Você vai ter que ver como a pessoa está se sentindo, o que está fazendo bem a ela, o que está fazendo mal a ela. Você não tem FE. Na verdade, FE é o que eles chamam de o seu blind spot, o seu ponto cego, né? Ele é o contrário da sua função terciária. Então você não tem nada de FE. Né? Seu FE é negativo. Então, você não tem sensibilidade nenhuma para o modo como as outras pessoas se sentem. Nada, zero. Você só vai errar, entendeu? Só vai cometer erro. Então, o que você faz nesse caso? Você tem que seguir aquele ditado: quem não tem cão, caça com gato. Você tem que usar o TE em vez do FE para aconselhar as pessoas. Então, a pessoa vem cheia de sentimentos e blá, blá, blá. Você não entende nada. Ela fala: eu estou me sentindo assim, a minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo, blá, 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 blá. E você diz: olha, minha filha, vou ser bem franco com você. Essa conversa de minha mãe fez aquilo, eu não entendo, né? Então eu vou te pedir assim que você tenha muita paciência comigo e me explique em termos bem exatos, né, o que está acontecendo. Vou te fazer umas perguntas, tenta me responder da maneira mais exata possível e eu vou te dar um conselho de acordo com as regras, entendeu? Eu vou julgar o seu problema segundo a teologia da forma que rigorosa como eu aprendi. E é esse o conselho que eu vou te dar, né? Porque se eu tiver que interpretar os seus sentimentos, não vai dar certo, né? Eu só vou fazer besteira, só vou te dar conselho errado. Então, só para dar um exemplo, assim, o que um INTJ poderia fazer de erro nesse sentido? Ele poderia acreditar nas coisas que a pessoa diz, o que é um grande erro em psicologia, né? Você não pode acreditar diretamente no que a pessoa está dizendo. Se vem uma menina e te fala assim, ela brigou com a mãe, daí ela fala assim: eu odeio a minha mãe. Um INTJ tem uma tendência a acreditar que ela de fato odeia a mãe dela. Ele ouve isso e pensa: bom, então ela odeia a mãe dela. Então, um INTJ ele pode, por exemplo, dizer assim: bom, se você odeia sua mãe, sinto muito, mas você está em pecado mortal, né? Você vai ter que confessar isso daí, tem que se arrepender, e eu vou te dar aqui uma penitência porque você cometeu um pecado mortal, né? Um usuário de FE, ele vai perceber instantaneamente que a pessoa está num estado emocional desequilibrado e ele não vai acreditar literalmente no que a pessoa está falando. Então ele vai, aos poucos, tentar conduzir a pessoa a um equilíbrio maior das emoções dela. E aí depois vai aconselhá-la de acordo com a situação real dela. Ele não vai acreditar na primeira coisa que ela diz. Você quer falar, Diego? Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo, professor? Tá muito baixo. Não sei se está tendo algum problema de conexão seu. O senhor tá me ouvindo agora? Agora sim.
Olha só, eu não estudei sobre o assunto, mas eu tenho uma pergunta. Eu não sei se entra no assunto que você está falando, mas geralmente existem pessoas que, sei lá, quando vem um mendigo sujo, elas têm medo de chegar perto, têm medo de tocar. Mesmo que a pessoa toque, ela chega em casa, começa a lavar a mão e tem todo esse zelo, tem medo de muitas coisas, entendeu? E, sei lá, a casa é sempre arrumada e tal. Em que categoria se encaixa esse tipo de pessoa no que o senhor está falando? Depende, viu? Porque, por exemplo, é, isso que você está descrevendo é mais ou menos um SI, tá? Tem a ver com SI. Porém, existem pessoas que são usuários de SI terciário ou de SI inferior e que podem desenvolver esse comportamento que você descreveu, inclusive de uma forma neurótica, obsessiva, paranoica, dependendo do caso. Então, não dá só por causa disso, não dá para dizer se a pessoa é um SI dominante ou não, né? Um SI dominante, ele vai fazer isso que você descreveu, ele vai ter uma preocupação com o ambiente, com a higiene, etc., mas vai ser uma sensibilidade normal e natural, né? Não vai ser algo, normalmente não vai ser algo extremamente rígido e exagerado, a não ser que tenha outros motivos para isso, né? Motivos psicológicos ou psiquiátricos que não entram na classificação. Mas a pessoa que tem um SI inferior ou terciário, ela pode entrar numa obsessão com as funções inferiores e desenvolver esses comportamentos também. Então, o que eu uso para classificar a pessoa, para classificar a função cognitiva, é você ver se a coisa funciona bem, se a função funciona bem. Por exemplo, um INFP e um INTP, ambos têm um SI terciário e podem desenvolver um comportamento obsessivo em relação à higiene e à organização da casa. Porém, a casa deles não vai ficar muito organizada, mesmo eles tendo essa obsessão, né? Enquanto um SI dominante não vai fazer tanto esforço, não vai precisar fazer tanto esforço para organizar a casa dele, mas a casa dele vai estar sempre organizada, né? Mas, mais uma vez, a gente tem que ver o que funciona e não o comportamento real da pessoa. Porque os SI dominantes também podem estar obcecados com as funções inferiores. E aí a casa deles vai ficar desarrumada, né? Então, por exemplo, se você tem um ISTJ, ele tem um SI dominante, um ISTJ saudável tem a casa super organizada. Porém, se ele entrar numa obsessão com o FI, que é a função terciária dele, ele pode virar um romântico maluco, desse que não faz nem a barba, e vai desenvolver alguns comportamentos doentios, obsessivos, né? E aí ele não vai conseguir arrumar a casa dele, porque ele vai estar num problema, num círculo vicioso das funções cognitivas. Então, o que você tem que ver não é o comportamento atual e real da pessoa, mas aquilo que, quando ela faz, dá certo. Quando ela faz bem. Ali você tem a função cognitiva real dela, né? O INTJ, por exemplo, ele muitas vezes pode não querer usar as funções dominantes dele. Então, o INTJ, quando usa as funções dominantes, ele é como é que se diz? Um tipo de gênio técnico, né? Uma pessoa que consegue decifrar qualquer problema, qualquer enigma e resolver qualquer problema, por mais difícil, complicado que seja. Mas pode ser que o INTJ esteja numa obsessão com as funções inferiores dele e o que ele quer é ser um pintor. E aí o cara fica o tempo todo pintando, né? Os quadros dele são horríveis, mas ele não desiste, porque é uma obsessão, uma coisa que ele enfiou na cabeça, entendeu? Certo? Obrigado, hein, professor. Me descreveu um pouco aqui, mas vai me ajudar muito. Valeu. Se quiser, eu falo mal de mim também, não tem problema.
Né? Assim mesmo. Quando a gente está estudando as tipologias da personalidade, né? Assim, acho que em todas as tipologias, inclusive em astrologia, tem uma tendência muito grande dos autores a descrever, digamos assim, de uma maneira floreada, né? Dizer, olha, você é uma pessoa que tem uma inclinação pelas artes. Ninguém fala assim, você é um vagabundo, né? Você é um preguiçoso, você é um diletante. Ninguém fala assim, né? Mas é importante a gente ver os dois lados, as duas possibilidades, né? O que você pode se tornar de bom e o que você pode se tornar de ruim também, para você ficar resguardado, digamos assim. E acho que é isso. Tem mais alguma coisa aí sobre Myers-Briggs? Senão eu vou falar um pouquinho de astrologia também. Tem uma pergunta sobre personalidade aqui. É Oi? que o professor Olavo, ele sempre fala, insiste naquele negócio. Cada conhecimento que você... A sua voz não tá chegando direito, Diego. Oi, tá ouvindo agora, professor? Agora sim. Então, o professor Olavo sempre insiste num ponto que eu acho muito interessante, mas eu nunca consegui entender isso. É que a gente tem que pegar um conhecimento e absorver ele na tua personalidade. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Tô pensando. Sim, eu acredito que isso é uma coisa que eu e o Olavo temos em comum, né? Pode ter sido um dos pontos de atração meus com ele. E que eu vejo muito na perspectiva que eu estou dando para o próprio Animus, né? Que é você pegar vários assuntos que aparentemente não tem nada um a ver com o outro, né? Podem não ter nada um a ver com o outro, mas o que tem em comum? A abordagem. A abordagem é a de você converter aquele assunto em alguma coisa significativa para você, significativa para a sua consciência. Eu acho que isso tem muito a ver com o modo como o Olavo entendia a filosofia, né? O Olavo estudava assuntos completamente diferentes dos assuntos que eu estudo, né? Não completamente, tem pontos de concordância aí, mas ele foi para muitas áreas que eu não fui. No entanto, eu acho que ele fazia isso. Eu acho que em tudo que ele estudava por um motivo existencialmente muito profundo, muito significativo. Ele não estudava por curiosidade, né? Ele estudava porque aquilo era mortal, aquilo era existencialmente significativo para ele. Ele precisava resolver aquilo para poder se sentir existencialmente correto, digamos assim, poder se localizar na existência. E por isso a gente tende a desenvolver uma obsessão quando a gente estuda dessa forma. A gente não estuda de uma maneira diletante, a gente estuda de uma maneira obsessiva, porque a gente está tentando resolver alguma coisa que parece de uma importância mortal, né? E eu acho que o espírito, ele, por exemplo, o senhor se interessa muito sobre esse assunto de linguagem. Logo no começo eu escutei isso, acho que foi em 2018, alguma coisa assim, eu comecei a estudar com o senhor, assisti todas as suas aulas de latim, suas palestras, e eu queria ter aquilo, entendeu? Que o senhor tem, essa virtude. O senhor meio que é um modelo para mim, eu quero ter isso. Então, essa sua obsessão que o senhor tem pela linguagem, pelo latim e tal, ela meio que passa para os alunos quando o senhor dá aula. Entendeu? Então eu vou te falar uma coisa que eu aprendi, tá? Eu hoje me arrependo de ter sido tão obcecado por linguagem, por exemplo, tá? Eu aprendi que a única coisa pela qual vale a pena ser obcecado é por Deus. Sim. Não, tá entendendo? Então, não é que se você for obcecado por linguagem, etc., claro que não é uma coisa assim que em si mesma é gravíssima, mas tá errado. Não é o que realmente interessa. Só o que interessa mesmo se obcecar é por Deus, mais nada. Não se obceque por mais nada, só por Deus.
Bom, mas isso também tem a ver com o Olavo. Porque, por exemplo, quando o Olavo criou a teoria das camadas da personalidade, né, um outro assunto que pode vir a aparecer no Ânimos, né, porque eu me interessei significativamente por ele, o que o Olavo está descrevendo ali é um crescimento em espiral, né, pelo qual a consciência vai se expandindo e a pessoa vai percebendo que todas as obsessões anteriores dela eram versões degradadas de uma obsessão mais justa, que é a obsessão por Deus, né? Então você pode dizer que uma pessoa ali de camada 6 ou de camada 9, ela pode se obcecar por linguagem, né? Mas uma pessoa de camada 12, ela só se obceca por Deus, não se obceca por mais nada, né? E aí dentro da obsessão por Deus, todas as obsessões se resolvem, né? Dentro da obsessão por Deus, você é capaz de, de colocar cada coisa em seu lugar e de, portanto, não cometer excessos. Aí que tá, né? O perigo da obsessão é o excesso. Como você põe muita energia num lugar só, necessariamente outros lugares vão faltar, né? Outros lugares vão sobrar. Então você está ali obcecado por linguagem, mas você provavelmente tá atrofiado em alguma outra região da sua vida que tem uma certa importância. E essa atrofia, mais hora e menos hora, ela vai cobrar um preço. Você vai ter que responder pelo que você não fez, você vai ter que responder pelas suas omissões, certo? Então, o esforço ascético é um esforço de colocar Deus em primeiro lugar e deixar que as outras coisas venham de Deus, que os outros interesses, as outras obsessões menores, digamos assim, todas elas venham de Deus. Quando isso acontece, não existe mais excesso, porque tudo que você faz por entender que aquela é a vontade de Deus e por nenhum outro motivo. O Olavo sempre insistia também, quando ele falava de camada 12, que é diferente você dizer que Deus é o que te interessa e que você não liga para mais nada, e você efetivamente se interessar só por Deus. São duas coisas bem diferentes. Então tem muita gente que fala que Deus é a coisa mais importante na sua vida e assim por diante. Mas quando a gente vê os atos da pessoa, não é isso que os atos dela dizem, né? Quando Deus é a coisa mais importante da sua vida, significa que você não vai ter apego a mais nada, né? Mas na vida real, na vida concreta das pessoas, elas são apegadas a muitas coisas. E um dos apegos que você pode ter é o apego intelectual. A gente pode dizer que é um apego mais nobre, sob uma certa perspectiva. Ainda assim, ele é problemático e ele resulta, sim, em omissões, resulta em erros que podem se tornar graves com o passar do tempo. Então, deixo aí o conselho da experiência para você. Não se obceque por nada, só se obceque por Deus. E aí, quando a sua obsessão por Deus parecer que ela exige alguma outra coisa, aí você vai atrás da outra coisa, né? Professor, essa pergunta é muito besta, mas o que o senhor quer dizer com a pessoa ser obcecada por Deus? Porque, assim, a gente, quando tem a linguagem, a gente consegue saber o objeto da coisa, e Deus a gente sabe que não é objeto, Deus é espírito. Mas como que eu faço para ficar obcecado por Deus? Fazendo atos bons das pessoas, orando, fazendo, como eu posso falar, fazendo obras de caridade, é mais ou menos isso? Pois é, todo o objetivo da disciplina ascética é desenvolver uma obsessão por Deus, né? Uma obsessão saudável, que como é saudável, a gente não chama de obsessão, a gente chama de amor, né? E toda a disciplina ascética é para isso. Então, por que que você faz mortificações? As mortificações, tem uma série de motivos pelos quais você pode fazer uma mortificação. Por exemplo, você pode jejuar e oferecer o teu jejum pela salvação de um amigo teu, né? Mas qual é o motivo mais perfeito para se fazer um jejum? Qual é o melhor motivo para se fazer um jejum? Por puro amor a Deus. Puramente por amor a Deus e mais nada. A pessoa tem que falar isso para ela. Hoje eu vou fazer um jejum
por amor a Deus. Hoje eu vou dar essa esmola. Depois da esmola fala, ou antes, eu dou essa esmola por Jesus Cristo. Sim, é um ótimo exercício, se você fizer isso. E o melhor ainda se você falar para ele, né? Ou seja, você antes de dar a esmola, você diz: Senhor, eu vou dar essa esmola por ti. E por mais ninguém, e por mais nada. Só por ti. Só porque eu sei que o Senhor gosta. Né? E por mais motivo nenhum. Né? Então, se você transformar isso numa conversação sua com ele, é um ótimo exercício. Isso vai aos poucos te levando a desenvolver um amor real por ele. E a disciplina ascética é isso. Ela vai te colocando em exercícios, em uma posição, né? Em que você vai progressivamente fazendo mais sacrifícios e abrindo mão de mais coisas, tudo por amor a Deus, até um ponto em que você efetivamente abriu mão dos seus gostos, dos seus medos, de tudo aquilo que te atrapalhava, digamos assim, e te impedia de amar mais a Deus. E agora você essencialmente coloca Deus acima de tudo. Esse é o objetivo da disciplina ascética. Vai fazendo uma purificação do seu coração, como eles dizem, né? Você purifica o seu coração, você vai tirando todo o resto, só sobra Deus. Quando sobra Deus, aí todo o resto entra em ordem. Né? Quando só sobra Deus, aí todo o resto entra em ordem. Por exemplo, uma ideia que os orientais muitas vezes têm, e que é uma ideia errônea, é que para você purificar o seu coração, você não pode amar aquelas pessoas que estão ao seu redor. E não é bem isso, né? Você deve amar aquelas pessoas, só que você deve amá-las por causa de Deus, e não por causa delas mesmas. Então você tem que passar por um processo de correção do seu amor por elas. Um dos principais instrumentos desta correção, da correção que você tem pelo amor que você tem às outras pessoas, por exemplo, o amor aos seus pais, o amor aos seus filhos. Um dos principais instrumentos é a contrariedade que elas te dão, quando elas falam mal de você, quando elas te tratam mal, quando elas esquecem de você, te abandonam. Né? Esses são os momentos em que você vê se você ama a pessoa por Deus ou se você está apegado a ela como criatura mesmo. Ou seja, você, de certa forma, ela está... o jeito como você a ama está te impedindo de amar a Deus. Nesses momentos em que a pessoa te abandona ou te trata mal, aí você vê. Né? Aí você percebe qual é o tipo de amor que você tem por ela. Porque se é por amor a Deus que você ama esta pessoa, quanto mais ela te maltratar, mais feliz você fica. Né? Você não dá a mínima se ela está te tratando bem ou te tratando mal. Você fica feliz do mesmo jeito e gosta dela do mesmo jeito. Né? Porque o que te interessa ali é o amor a Deus. Então, no momento que a pessoa te trata bem, você fica grato a Deus porque ele te mandou uma pessoa que está te tratando bem por ele, né? Um instrumento do amor dele. Quando a pessoa te trata mal, você fica feliz porque Deus está te dando o privilégio de ser maltratado por uma pessoa que você ama. Né? O que é uma mortificação muito bem-vinda para aqueles que amam a Deus. Né? É tipo o bêbado cortando a energia da sua casa, né? Tipo isso. Mas olha, o bêbado cortando a energia da tua casa, ele é uma pessoa que você pode não conhecer, você não sabe quem é. Então, é mais fácil ser indiferente, né? Quando é uma pessoa que você ama, que você quer bem e te maltrata, aí o coração fala mais alto. Né? Fala, poxa, olha eu só, gosto o tanto pessoal dessa daqui, pessoa, eu faço tanta coisa por ela e ela faz isso comigo. Né? o pessoal daqui da rua, eles descobriram aqui que o cara roubou, né? Aí todo mundo falando, tinha que tacar um fio no fio, pegar um ferro e jogar no fiofó dele, tinha que matar, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei calado, eu achei tudo maravilhoso e engraçado. Porque é um problema para ser resolvido, né? Eu não sabia de nada de energia. E eu aprendi muita coisa. E também tem esse ódio das pessoas, mas só que às vezes eu fico indiferente, não sei o que falar. Eu não quero, sei lá. Diego, eu não estou conseguindo ouvir nada. Fala de Oi, novo. desculpa, tá me ouvindo? Agora sim. Pois é. O cara veio aqui e roubou os fios de energia e todo mundo queria a cabeça dele aqui da minha rua, né?
Como que um cara faz isso, não sei o quê, não sei o quê. Mas só que eu penso assim, se o cara veio e conseguiu, foi porque Deus quis, né? Aí eu não tenho nada pra falar desse cara que veio aqui e roubou, só eu achei engraçado. Sim, você tem razão quando você diz que se ele conseguiu roubar foi porque Deus permitiu. Deus podia não ter permitido. Isso é 100% verdade. Não justifica que ele tenha roubado, mas se Deus permitiu, que faça bem para ele, né? Isso é uma coisa que a gente pode dizer, ó, que faça bem para ele, né? Que, que por causa disso que ele conseguiu roubar, que quem sabe, de alguma forma, ele perceba que ele não deve mais roubar, sei lá, que faça bem para ele, que ele se salve no fim das contas, isso é o que interessa, né? Chamando aqui o Orto, Orthodox, Orthodox Mission Uganda, uma missão ortodoxa em Uganda. Seja bem-vindo. How are you doing today? Chimas, você não fala português? Now you go again. Hello, brother. Hello, brother. How are you doing today? Acho que sofremos aqui com um bolt, um spam, não sei. O que é isso? Foi porque Deus permitiu. Eu não entendi direito qual é o do Orthodox Mission em Uganda, não, mas... Ó, o Fabrício tá pedindo aqui, vou chamar ele. Seja bem-vindo, Fabrício. Acho que o Fabrício não está conseguindo falar. Não sei se pode ser algum problema na internet ou no microfone. Tava desligado o microfone, eu não consegui. Pronto. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. E tem uma pergunta que eu acho que é de menor importância do que as que estavam sendo respondidas agora há pouco, né? Mas é uma curiosidade. Quando você tweetou outro dia a respeito do Olavo e de que você acha que ele é introvertido, isso me fez perceber que, ou pelo menos questionar, que eu não entendo o que significa extrovertido ou introvertido realmente, né? Porque para mim o Olavo parecia bastante extrovertido, né? Tipo, aquele cara muito enérgico, muito que gosta muito de estar ao redor de pessoas e tal. Então eu queria que você explicasse qual que, vamos dizer, o conceito de introvertido e extrovertido para a gente entender assim melhor, sabe? Porque eu realmente percebi que eu não sei, não entendo o que é isso. Bom, cada um tem uma perspectiva um pouco diferente, né, do que seja um introvertido e um extrovertido. Embora a gente tenha pontos de contato, né, todo mundo pensa tá falando mais ou menos da mesma coisa, só que tem concepções um pouco diferentes, tem autores com concepções um pouco diferentes. A minha concepção vai para o lado de que um introvertido é uma pessoa que sofre um impacto muito grande daquilo que ele percebe na realidade, seja ela concreta ou abstrata, né? Isso depende do modo de percepção. Então, um pensador extrovertido, ele toma as ideias da forma como elas aparecem na mesma hora, instantaneamente, né? No momento que ele as tem. E o pensador introvertido vai desenvolvendo a compreensão dele de uma ideia com o passar do tempo, né? Então, por isso que eu associo com o primário e o secundário do René Lessene, né? O extrovertido seria o primário e o introvertido seria o secundário. Enquanto que o René Lessene, por exemplo, o nosso estereótipo de introvertido e extrovertido parece mais com o ativo e o passivo do René Lessene, né? Mas o introvertido e o extrovertido de verdade não é simplesmente a pessoa que se mexe muito, é a pessoa que se mexe pouco, né? Eu vou nesse sentido de quão profunda é a percepção, quão profunda é a sensibilidade. O extrovertido,
pode ter uma percepção intelectual penetrante, vamos dizer assim, mas ela é instantânea, é imediata. Então, ele não vai passar anos e anos e anos e anos desenvolvendo uma percepção, né? Ele vai ter aquela percepção imediatamente e vai comunicar imediatamente e vai ser aquilo ali, depois ele vai para outra, né? E os introvertidos tendem a desenvolver uma compreensão cada vez mais profunda de uma percepção inicial, né? Usando a sua faculdade introvertida, que no caso do Olavo, na minha interpretação, é um FI dominante, né? Então, o que ele desenvolve não é tanto o conteúdo intelectual da ideia, mas a atitude existencial que ele tem em relação à ideia e a maneira como ele formula a ideia existencialmente. E daí a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, né? As ideias têm que adquirir um sentido existencial uno. E esse sentido existencial uno, por sua vez, ele tem que reformar as próprias ideias. Uma descrição que, para mim, é exatamente a descrição de um NE com um FI, né? A unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. As ideias só valem na medida em que elas adquirem um sentido existencial. E o próprio sentido existencial, por sua vez, reformula o conteúdo das ideias e dá às ideias uma nova significância. O que me parece é isso, é que o Olavo era uma pessoa meditativa, né? Ele não era apenas uma pessoa inteligente, ele era uma pessoa meditativa, fundamentalmente meditativa. E mais meditativa do que propriamente uma pessoa de ideias, né? Mais um homem meditativo, mais um homem filosófico do que um homem de ideias, um homem de palavras, um homem de argumentos, né? A maior parte do conteúdo das ideias do Olavo estava dentro dele, nunca foi para fora, né? Entendi. Muito obrigado pela resposta. Imagina. Tá bom, Diego, você queria falar alguma coisa de grau de letramento? Você quer fazer sua pergunta aí? Porque a gente já deu 1 hora aí de programa, então acho que é bom. Na verdade, vamos para a primeira pergunta que eu acabei de lembrar aqui. A primeira, qual a importância da transcrição, da gente praticar transcrição para evoluir nos graus de letramento? Até que, se uma pessoa começar a praticar transcrição, ela vai chegar mais ou menos até que nível? Ou pelo menos isso vai ajudar a sanar as dificuldades de quais níveis, mais ou menos? Eu não faço ideia. O Olavo dava muito valor para a transcrição, né? E claro que ele tinha alguma razão nisso. Mas, da maneira como eu vejo, a transcrição atua na parte mais superficial do aprendizado linguístico, né? Por exemplo, no desenvolvimento de um senso de concordância verbal, de pontuação, de ortografia, etc. Fazendo transcrição, você tem a oportunidade de corrigir vários probleminhas nesse tipo de coisa, né? E que eu, inclusive, aliás, olha, o exercício que eu recomendo para você reformar um passivo bruto incompleto, ele tem um pouco a ver com transcrição, porque o que eu falo para fazer? É um dos exercícios mais poderosos que eu já vi na minha experiência. Você memoriza um texto, um poema, por exemplo, e depois você escreve esse poema e depois você compara o que você escreveu com o original e vê se você cometeu erro de pontuação, de ortografia, de concordância, etc., né? Esse exercício ele parece um pouco com a transcrição. A diferença é que a transcrição ela foi feita diretamente do áudio, né? Então você não pode comparar com o texto no seu formato original, mas ainda assim ela dá a oportunidade de você, no mínimo, estudar o formato textual, na medida que você tem que passar do oral para o textual. Você tem que fazer um esforço, né? De aumentar a sua compreensão da palavra escrita, da forma escrita. No entanto, me parece que é isso. A outra utilidade da transcrição, ela não diz respeito aos graus de letramento, ela diz respeito ao domínio que você adquire
do próprio conteúdo da aula. Na medida em que você tem que transcrever a aula, você tem que prestar atenção em diversos trechos que foram emudecidos pela sua atenção fragmentada no momento que você estava assistindo a aula. Então, O som também, né, professor? Eu acho que, eu não sei se você concorda, mas você não acha que trabalha no passivo bruto também? Porque o passivo bruto, digamos, ele tem o domínio sensorial e contextual do negócio, né? A pessoa está escrevendo ali, ela vai estar sabendo o contexto e ela vai ter que fazer aquela decodificação de sons que o Nadali ensina, de fonemas e tal. Você não acha que isso aumenta também essa questão da sonoridade da língua? Sim, mas tudo isso é do passivo bruto, né? Tudo isso está no nível do passivo bruto. Quando eu digo sensorial ali no passivo bruto, eu estou envolvendo o aspecto intelectual subconsciente, né? Então toda a parte de decodificação está incluída no nível do passivo bruto. Tanto que passivo bruto, todo passivo bruto é alfabetizado, todo passivo bruto adulto é alfabetizado, consegue decodificar e tudo. Então todos os elementos intelectuais básicos estão contidos no nível do passivo bruto, de forma subconsciente. A diferença do passivo incipiente é que nele o elemento intelectual começou a ser conscientizado, né? Ele começou a perceber os padrões de maneira consciente e, portanto, ele consegue começar a manipulá-los conscientemente. E isso faz, inclusive, que o passivo incipiente comece a redigir textos mais esquisitos do que ele redigia quando era um passivo bruto. Porque quando ele começa a tentar manipular os elementos que ele está percebendo, ele faz isso de uma maneira um pouco desengonçada, né? Ele não consegue preservar a harmonia inteira do idioma quando ele faz isso. Então o passivo incipiente produz uns textos meio Frankenstein, assim, meio desarmônicos na sua estrutura, justamente porque ele está tentando manipular algo que ele não dominou completamente. Vou chamar a Natália aqui. Oi, Natália, seja bem-vinda. Vamos ver se funciona. Boa tarde. Boa tarde. Como o assunto entrou em graus de letramentos, eu fiz o curso do grau de letramentos, mas ainda fiz algumas aulas de latim já. Mas uma dúvida que me pega bastante é que eu tenho um pouco de dislexia. E eu acabo sofrendo com a questão dos sons em outras línguas. Fica pior do que no português, né? No latim. Em inglês, alemão. Eu queria ouvir alguma coisa do professor comentando sobre dislexia. Se melhora. Eu não estudei profundamente o assunto da dislexia, né? Eu estudei um pouco as disfunções de linguagem, em grande parte porque eu tenho um filho autista. E eu me interessei sobretudo por isso, né? Pelo autismo, e acabei vendo outras disfunções mais leves e que são especificamente linguísticas. E a dislexia às vezes aparece. A impressão que eu tive do que eu vi é o seguinte: primeiro, que a dislexia é um problema extremamente comum, né? Se você tomar tomar disfunções de linguagem de forma geral, assim, envolvendo todas as disfunções, você tem uma porcentagem elevadíssima da população que tem alguma disfunção de linguagem. Então, a gente chega até a se levantar a pergunta: será que a gente deveria estar tratando isso como uma disfunção e não como uma coisa normal? Porque é tanta gente que tem algum tipo de disfunção que pareceria que a gente não deveria estar tentando tratar isso com terapias, etc. Deveria estar tentando resolver isso dentro do sistema normal de ensino, né? E a dislexia especificamente, ela não me parece ser um grande impedimento para a formação no idioma materno e nem para a formação clássica. Ela me parece ser um impedimento considerável a você, por exemplo, ser um poliglota, né? Aí eu acho que fica mais difícil. Mas como o sistema clássico de educação ele é muito rígido e é muito regrado
eu acho que é um sistema praticamente ideal para um disléxico. Por exemplo, se você estudar o latim pela pronúncia reconstituída, ou mesmo pela pronúncia eclesiástica, é uma das línguas com um sistema de escrita mais simples e mais coerente, né? É um sistema quase direto, do oral para o escrito é quase direto. Você praticamente tem uma correlação única para cada som, né? Então, é uma língua muito boa para se educar um disléxico. Se você quiser ensinar latim para um disléxico, assim, é muito melhor do que ensinar inglês, por exemplo. Inglês é uma língua louca, é insana, do ponto de vista da ortografia. Não tem regra praticamente, né? Você tem que aprender as palavras uma por uma, e tem regra que você aprende e funciona para 70% dos casos, mas não funciona para 30%. Então, inglês é bem mais difícil do que o latim, da perspectiva da alfabetização. E o português, ele me parece ser um pouco mais difícil do que o latim. Mas não tão difícil quanto o inglês. E, de resto, todo o sistema de educação clássica, ele é regido por princípios muito sólidos, muito diretos, muito específicos. A gramática da língua latina, ela é muito extensa, muito complexa, porém, ela é toda coerente, né? Quase não tem exceções. Você quase não tem irregularidades, se você compara com as outras línguas. Então, o latim é uma língua assim, que é quase matemática, né? O pessoal da Idade Média teve até um ou outro autor que chegou à conclusão de que o latim tinha sido feito por filósofos e não por seres humanos normais que estavam vivendo suas vidas, né? Então, me parece que para um disléxico, quanto mais simples e mais coerente for a língua, melhor, né? Essa é a impressão que eu fiquei. Então, me parece que o sistema clássico, né, de você estudar o latim e o seu idioma nativo, e usar o latim para entender melhor o seu idioma nativo, ele me parece um sistema muito bom para um disléxico. Daí fica o problema de que a nossa cultura, a nossa sociedade, ela dá um valor imenso a você ter muitos conhecimentos sobre coisas diferentes, e na parte de língua, isso acaba envolvendo você conhecer muitas línguas, saber escrever em muitas línguas, e assim por diante, né? No sistema clássico, o pessoal sabia só latim, né? Se você pegar ali o pessoal na Idade Média, o pessoal só escrevia em latim, não escrevia nem na língua nativa, né? Só escrevia em latim. Então você só tinha que aprender uma língua, muito mais fácil, muito melhor assim. Mas eu vi aqui com o meu filho autista, por exemplo, né, que ele conseguiu se alfabetizar, conseguiu aprender a ler direitinho, né? Ele tem, como ele é autista, ele tem uns problemas em relação à função da linguagem, né? Ele não entende a linguagem da mesma forma que a gente. Ele não percebe direito o que é se comunicar. Ele usa de uma maneira mais mecânica, e ele não consegue perceber vários aspectos da linguagem. Mas o disléxico não tem isso, né? O disléxico, ele é uma pessoa socialmente normal. Então a dificuldade fica sendo só com o sistema, com harmonizar o sistema e se acostumar ao sistema. E eu acho que isso aí se consegue do jeito tradicional. Suor e sangue, né? Você repete, uma hora a coisa entra, não tem problema. Eu tive uma amiga que eu lembro que era disléxica, e ela cometia alguns desvios constantes, né? Como se ela tivesse absorvido a regra de uma maneira diferente, e daí ela sempre cometia os mesmos erros, tinha uma lógica nos erros que ela cometia, né? E eu acredito que se você simplesmente repetir a regra, digamos assim, reforçar os exercícios em relação àquela regra, que uma hora você vence essa dificuldade. Porque é como se você tivesse ter que dar uma volta no cérebro, né?
O cérebro, a primeira vez que ele processou a coisa, ele processou por um caminho errado. Mas se você for forçando a barra, digamos assim, se for insistindo, uma hora o cérebro rearranja aquilo ali. E eu acho que isso acontece com todas as pessoas, em alguma medida, só que com o disléxico é mais intenso, né? Eu não percebi nada de realmente grave na dislexia. Nada que prejudicasse gravemente o aprendizado na dislexia. Então me parece que assim, se você se mantiver num sistema simples, coerente e rígido, e se você treinar por tempo suficiente, você vence a dislexia. Para mim, o grande desafio é quando um disléxico tenta aprender vários sistemas ao mesmo tempo, e daí fica difícil, né? Como é que a gente se consegue lidar com um cérebro que não está processando as coisas da maneira correta, da maneira direta, que está cometendo alguns erros de processo, quando você tem várias regras de vários sistemas para processar. Aí é onde eu vejo que se criaria o problema. Como a educação clássica ela é praticamente monolíngue, e só é bilíngue hoje porque a gente quer, então ela me parece perfeitamente compatível com o disléxico. Deve ter vários intelectuais medievais que eram disléxicos, entendeu? Isso é outra coisa, né? Hoje em dia tem esse negócio, a pessoa tem síndrome de Asperger, a pessoa tem autismo, a pessoa tem um monte de problemas, transtornos de personalidade e problemas, disfunções linguísticas e um monte de outros fenômenos psicológicos que a gente classificou hoje. Eu acho que esses fenômenos apareceram agora. O pessoal antigo, todo mundo devia ter essas coisas também, né? Ansiedade, síndrome do pânico também, essas coisas. Com certeza tinham. Com certeza tinham. Só que o que eles faziam? Eles lidavam com isso de uma forma mais natural, né? Não ficavam criando tanto problema. A nossa sociedade cria problema em cima dessas coisas. Olha, a pessoa é hiperativa, então precisa tomar remédio, precisa isso, precisa aquilo, né? O pessoal antigamente falava, olha, como é que fala? Pão, pão, queijo, queijo, né? Você tem hiperatividade, o que eles diziam? Que você era disperso, você tinha dificuldade de concentração, e o que acontece é que vai ter que ter mais paciência, vai ter que se esforçar mais e ter mais paciência. Tem gente que nasce aleijado, tem gente que nasce cego, e bola pra frente, né? O pessoal antigamente lidava com essas coisas de uma maneira mais assim. Aí é autista. Antigamente, provavelmente, se você era autista, eles te chamavam de burro e pronto, né? Estavam nem aí. E daí resolvia o problema da forma mais natural possível. Não criavam ansiedade, não criavam inquietação em relação a isso. Tem um santo, né, São José de Cupertino, que tem uma probabilidade alta de ter sido um autista, né? E, bom, o que aconteceu com ele? Teve que tomar remédio? Teve que ser internado? Não, ele foi um monge franciscano simples. Deve ter apanhado muito na vida, coitado, né? Mas ele foi um monge franciscano simples. Zombaram muito dele, caçoaram muito dele, deve ter sido muito maltratado, né? Infelizmente. Mas virou santo. Virou padre e virou santo, né? É isso aí, bola pra frente. Todos nós fomos colocados aqui por Deus, né? Tá bom. Professor, falar só a última pergunta é aquela lá da depuração dialética. Aquilo que o senhor faz no curso dos poemas da língua portuguesa, por exemplo, naquele poema do Camões, Amor que o gesto humano na alma escreve. O senhor pega a palavra gesto ali e o senhor começa, não, isso aqui no latim é gero, gerere, alguma coisa assim. Aí o senhor vai e mostra uma outra estrutura do pagode, assim. Não, a gente tem que subir esse nível e o Camões utiliza essa palavra aqui, que é numa estrutura do pagode, assim, né? Todos os sentidos estão aqui. Isso que o senhor faz nessa aula seria uma depuração dialética? Pode se defender que sim, né? Porque a dialética ela pode ser aplicada a qualquer problema, né?
ela pode ser aplicada a problemas literários também. E eu acredito que sim, eu acredito que é essencialmente um método dialético, né? Um método dialético de lidar com o problema da poesia. Da mesma forma, no grau de letramento, eu também fiz uso de uma exposição em sentido abrangente dialética, né? Em vez de definir um conceito e fazer deduções a partir desse conceito, que seria um modo lógico de exposição, eu fui opondo percepções, né? Opondo perspectivas, para fazer com que o conceito emergisse. Isso é um modo de exposição dialética. O modo de exposição dialética é muito interessante quando você é professor, sobretudo professor de estudos superiores, porque você consegue produzir sínteses intelectuais nos alunos, mesmo que eles não tenham treinamento completo para compreender aquele assunto. Você não consegue, claro, dar uma compreensão total do assunto, mas você consegue gerar alguns insights. Você consegue fazer a pessoa entender alguma coisa aqui e ali, como que pontinhos de luz, digamos assim. Você acende pontinhos de luz na cabeça dela, né? Mesmo que ela não tenha todo o treinamento necessário. Se você fizer uma exposição lógica, se você fizer uma exposição retórica, a retórica é difícil ensinar qualquer coisa retoricamente, né? O que você consegue é mover as pessoas psicologicamente. Se você fizer uma exposição lógica, você pode fazer a exposição inteira, a pessoa pode decorar a exposição inteira e não entender nada, né? Porque a exposição lógica, ela só funciona quando a pessoa já tem domínio, já tem formação intelectual suficiente para entender o que você está falando. Então você teria que garantir que todo mundo tivesse uma certa formação para depois você fazer uma exposição lógica. E pela exposição dialética, você confronta a pessoa com várias contradições, vamos dizer assim, várias perspectivas aparentemente problemáticas ou contraditórias umas com as outras, e a pessoa acaba entendendo algo, né? Pelo simples fato de que você expôs a pessoa a uma série de contradições. Então, se a pessoa pensou que estava entendendo ali no começo, quando você jogou uma outra contradição, ela parou de achar que estava entendendo. E aí, como ela percebe que não está entendendo, existe uma chance dela ter um insight, uma percepção intelectual. No modo de exposição lógico, o que acontece é que a pessoa acha que está entendendo tudo, mas não está entendendo nada, né? Porque você não confronta a pessoa com nenhuma perspectiva contraditória. Então ela tem a impressão de que ela está entendendo tudo que você diz. Porque você deu uma definição, ela entendeu as palavras da definição, então ela tem a impressão de que ela está compreendendo a definição em si. Quando, na verdade, dentro daquela definição tem um monte de contradições que ela não está percebendo. Então ela está entendendo uma coisa completamente diferente, uma coisa muito mais superficial do que você está efetivamente querendo dizer. Isso acontece de sobra no estudo de teologia. Muito, 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 muito. Você dá ali, São Tomás falou isso, 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 isso. Aí a pessoa acha que entendeu. Só que se você continuar estudando São Tomás, ele ali para frente ele vai falar alguma coisa que parece contraditória com aquilo que você acha que entendeu ali no começo. Então, o que está acontecendo ali? O São Tomás estava lidando com um público que tinha uma formação intelectual de nível muito alto e que conseguia captar diversas sutilezas na hora que estava estudando, né, aquele texto, e que hoje as pessoas não conseguem mais captar. Então, por exemplo, eu estou seguindo aqui um perfil no Twitter que dá umas citações de São Tomás, né? E a coisa mais normal do mundo é você ter pessoas nos replies, né, nas respostas dos tweets, confrontando agressivamente, desesperadamente alguma afirmação de São Tomás, da qual elas não entenderam absolutamente nada, ou até entenderam ao contrário.
Isso é mais complicado porque as frases no Twitter foram tiradas de contexto, né? Então as pessoas não sabem qual é o contexto. Mas elas não conseguem perceber, vamos dizer assim, para falar em linguagem olavética, o campo de latência da frase, todos os contextos em que ela pode estar inserida e o que ela qual sentido que ela pode adquirir a depender desses contextos. Para você resolver esse problema, esse tipo de má compreensão, a exposição dialética ela funciona muito melhor, porque a pessoa não tem a ilusão de que ela está entendendo o que você está dizendo. Ela só entende realmente depois de ser confrontada com várias contradições e várias perspectivas, até uma hora que acende a luzinha e ela diz, eu acho que eu entendi alguma coisa. O defeito da exposição dialética é que nem todo mundo sobrevive a ela, né? A exposição lógica você faz e as pessoas acham lindo, podem não gostar muito, não achar muito divertido, muito estimulante, mas conseguem estudar, memorizar e reproduzir. A exposição retórica todo mundo acha lindo, maravilhoso e bate palma. E a exposição dialética as pessoas dizem, olha, isso aqui é muito complicado para mim, deixa para lá. E desistem, né, no meio do caminho. Mas se a pessoa insistir, ela muitas vezes vai entender alguma coisa e provavelmente vai entender mais do que ela entenderia numa exposição lógica. O que eu percebo é que a exposição lógica, ela muitas vezes dá um conforto psicológico para as pessoas, né? As pessoas se sentem mais seguras, mais tranquilas. No entanto, não estão entendendo. E daí muitas vezes eu prefiro ir para a exposição dialética, porque daí eu garanto alguma compreensão, né? Por pequena que possa ser, mas garanto alguma. E se a pessoa assistir várias vezes, com certeza vai entender mais e mais e mais e mais. Enquanto pelas definições, não vai. E é uma coisa um pouco desestimulante, né? Quando a gente vê que tem autores tão grandes e tão profundos que escreveram uma exposição perfeitamente clara e mesmo assim as pessoas leem e não conseguem entender nada, né? E daí você valoriza mais a exposição dialética, porque embora ela não seja perfeitamente clara, embora ela tenha um monte de contradições embutidas, dê um trabalhão para você passar por elas, no fim das contas as pessoas acabam entendendo alguma coisa. Eu tenho a impressão de que o pessoal que assiste os graus de letramento entende razoavelmente bem o que eu estou falando ali. O que, se você parar para pensar, é bizarro. É bizarro, não era para entender nada. Mas entendem razoavelmente bem. Eu acho que em parte é por causa da exposição dialética. Quem vai até o final entende. Quem vai até o final sai com alguma compreensão substantiva da coisa. E quem não vai até o final é porque desistiu cedo, né? Não teve persistência. Às vezes você precisa de persistência para poder colher os frutos, né? Mas pelo menos as pessoas que entram em contato comigo depois de ver os graus de letramento, eu tenho a impressão de que tem uma compreensão bem considerável do assunto. Bom, essa era a última pergunta do Diego. Espero ter respondido. Não sei se eu até não respondi demais, né? Não falei, não saí um pouco Foi do muito assunto. bom, professor. Muito obrigado, viu? Imagina. Vamos falar um pouquinho então de astrologia. A gente estava falando de Myers-Briggs, né? E falando dessa coisa dos temperamentos e tal. E uma coisa interessante da astrologia é isso, é como que a gente posiciona a astrologia dentro dessas tipologias, etc. O Olavo fez uma coisa muito interessante, que foi criar a astrocaracterologia, né? Se você parar para pensar, a astrocaracterologia tem uma série de pressupostos embutidos, né? Que não autorizam e nem se aplicam a vários outros tipos de astrologia. Porque a astrocaracterologia coloca a influência dos astros num campo bem específico da formação humana, que está descrito dentro das 12 camadas da personalidade, né? É o primeiro campo, se não me engano, né? A primeira camada da personalidade é onde entra a influência dos astros.
Então, ela está num campo bem restrito, ali, num ponto bem restrito. O Olavo, que eu saiba, nunca provou isso, né? Ele nunca demonstrou que a influência dos astros se restringe àquilo ali. Mas era a opinião dele, e com certeza ele teve bastante formação e bastante experiência no ramo para a gente respeitar a opinião dele. Mas faz muita diferença se você pensar na astrologia como sendo um campo de influência, um campo um campo da formação da personalidade humana, que influencia ali um processo de formação, como é nas 12 camadas, ou se você pensa na astrologia, por exemplo, como um tipo de mapa do destino da pessoa, né? Faz muita diferença você pensar em destino da maneira como, sei lá, Lipot-Zond pensava, e você pensar em destino da forma como um astrólogo helenístico pensava, ou mesmo alguns astrólogos medievais, né? Faz muita diferença você pensar na astrologia da maneira como eu falei de temperamentos, né? O temperamento que Deus te deu. Então, o seu mapa astral foi Deus que te deu. Ou você pensar na astrologia como uma força caótica, né? na personalidade, que precisa ser ela mesma depurada, julgada, possivelmente destruída no processo de formação da personalidade. Tudo isso faz muita diferença. Isso é uma das coisas, das questões que eu quero levantar. Eu tenho uma opinião sobre isso, né, naturalmente, sobre como que a astrologia se enquadra, mas da mesma forma que em Myers-Briggs, os autores, eles muitas vezes passam por essas contradições sem resolvê-las, e daí estão ali falando de função cognitiva, mas ao mesmo tempo estão falando de preferência, sem que a gente saiba se o tipo de personalidade é uma função natural ou se é uma preferência, né? Se é algo que faz parte da minha natureza objetiva ou se é algo que eu estou escolhendo porque eu tenho uma inclinação por isso. Se é algo que eu prefiro ou se é algo que eu faço melhor. Da mesma forma que eles não resolvem isso, também no campo da astrologia você não encontra discussões realmente precisas e profundas sobre qual é o papel da astrologia e onde que começa e onde que acaba a importância da astrologia. Santo Alberto tentou fazer isso, mas ninguém seguiu, né? Ninguém seguiu. São Tomás não era astrólogo, então São Tomás ele meramente seguiu Santo Alberto numa linguagem mais simples, como era o costume dele. Ele não era tão sutil quanto Santo Alberto, né? Ele gostava de usar uma linguagem mais simples, mais direta, mas ele não fez nenhuma adição àquilo que Santo Alberto tinha produzido em astrologia. São Tomás não parece ter se interessado especificamente por astrologia. Ele parece ter aprendido com Santo Alberto e reproduzido o que ele aprendeu dentro do sistema muito maior dos interesses dele, né? E que era sobretudo na teologia, né? Na filosofia em primeiro lugar e depois na teologia. Santo Alberto não, ele tinha uma mentalidade altamente científica e ele queria entender tudo, ele queria entender cada grão do universo. E ele se interessou bastante por astrologia, só que ele, digamos assim, ele começou a elaborar uma explicação de como a astrologia funcionava e ninguém deu a mínima, ninguém quis continuar com isso, pô. Quer dizer, os caras só querem saber de praticar e não querem saber de explicar, não querem entender. Então, nesse ponto a gente entra na contradição entre teoria e prática, né, que parece que a prática sempre vence, em que o que as pessoas querem é saber como funciona, se funciona, e praticar e usar, né, mas não tem quase interesse nenhum em descrever o que é que está acontecendo, efetivamente. Que tipo de influência os astros têm,
e o que muda a depender desse tipo de influência, e como que o homem deve encarar isso. Porque essa é uma questão que é fundamental quando você lida com personalidade, com temperamentos, com astrologia. Você está falando de uma força que altera as vidas humanas, né? Ela mexe com as vidas humanas profundamente. Então, qual deve ser a atitude do homem diante disso? Se esta força realmente existe, e se ela pode ser estudada, qual deve ser a atitude do homem diante disso? Se eu faço minha classificação Myers-Briggs e dá lá ENFP, sei lá, o que eu devo fazer com isso? A depender da minha concepção da tipologia Myers-Briggs, a resposta que você dá a essa pergunta, ela pode te conduzir a ser uma pessoa melhor ou a ser uma pessoa muito pior. Ela pode te conduzir num caminho bom, útil, ou ela pode te conduzir num caminho bem prejudicial. Uma coisa que desde que todo mundo que se mete com tipologia de personalidade, com qualquer uma dessas coisas, temperamentos, vai ouvir essas histórias. Vai ouvir história de gente que se meteu com isso, que deu uma estudada nisso e começou a justificar tudo que fazia com aquilo, né? Então, eu sou colérico, então se eu estou fazendo isso aqui é porque eu sou colérico. Então parece que está autorizado, né? Parece que agora, como é colérico, é isso mesmo, é assim que tem que ser. É o temperamento que Deus te deu. Então, quer dizer que foi Deus que te autorizou a ser iracundo, a tratar os outros mal, a ser explosivo, né? A quebrar as coisas da sua casa quando você fica nervoso. Foi Deus que autorizou, então tá limpo. Foi Deus que me deu esse temperamento, né? Na concepção de algumas pessoas parece ser mais ou menos por aí, né? Então isso confia, né, que essas classificações, ainda que sejam verdadeiras, a gente tem que saber em que sentido elas são verdadeiras, até que ponto elas são verdadeiras, e a partir daí a gente tem que decidir qual é a atitude que o homem tem que ter perante elas, né? Ou seja, nenhuma dessas coisas ela pode ser boa em si mesma e independentemente da concepção que a gente tem delas. E uma das coisas que tem que ser discutidas em astrologia, então, é essa parte científica, não no sentido de ciência moderna. Ciência moderna não é ciência, mas no sentido da teoria, do que a gente entende por astrologia. Isso é necessário ter uma concepção de astrologia, saber qual é a sua concepção e saber o que ela permite e o que ela não permite, do ponto de vista científico mesmo, assim, o que é aceitável dentro da concepção que você tem e o que não é aceitável, porque caso contrário a gente está tomando uma sopa, digamos assim, a gente está bebendo um suco, bebendo um líquido que pode ter um monte de impurezas, um monte de imperfeições, um monte de problemas. E como é um líquido intelectual, né, tem um monte de problemas intelectuais, um monte de crenças erradas que a gente absorve junto com um sistema que teoricamente é um sistema puramente prático, mas que tem uma série de concepções embutidas nele. Então, no caso ali, o que eu joguei no Twitter sobre astrologia mais cedo, não lembro mais quando foi, mas faz um tempo já, esse mês aí, foi um levantamento de algumas teorias com as quais eu entrei em contato, que explicam a astrologia, e eu reduzi mais ou menos a duas tendências, né? Eu vi muita coisa, moderna e antiga, mas eu reduzi mais ou menos a duas explicações. Uma explicação que é a explicação de Santo Alberto, processada também por São Tomás. Na linguagem de Santo Alberto ela é mais complicada, né? São Tomás coloca ela numa linguagem mais simples e, portanto, mais acessível. Mas Santo Alberto, ele basicamente ele defende a mesma coisa, só que ele está vendo a coisa de uma maneira um pouco mais sutil. E
a explicação de Pierre Delis, que foi um cardeal da igreja, cardeal católico, que foi escolástico durante um tempo e depois criou uma outra explicação, que ele também não criou completamente, porque já existiam tendências a essa explicação antes, só que ele deu um desenvolvimento um pouco mais claro para a explicação, que foi a explicação do Liber Naturalis, né? Do ponto de vista de São Tomás, você tem São Tomás e Santo Alberto, né? Você tem os astros dentro de um sistema cósmico, né, em que eles estão processando, digamos, estão sendo intermediários da vontade de Deus, que é transmitida pelos anjos e depois pelos corpos celestes para os corpos materiais aqui da Terra. Isso de várias formas, né? Eles participam tanto da geração das coisas como da sua corrupção. Então eles participam de toda a formação das coisas materiais aqui na Terra. Toda a formação e toda a alteração, né? Então eles estão dentro de uma cosmologia ali. Eles são causas, eles fazem parte de um sistema de causas. Os anjos são as causas espirituais, né? E os corpos celestes, eles ficam ali na transmissão dos desígnios de Deus para os corpos materiais. E tem uma explicação também de como que as coisas atuam aqui no mundo sublunar, né? Às vezes elas atuam por influência dos astros, às vezes por influência de Deus diretamente, às vezes por influência dos anjos diretamente. E daí você tem toda uma variedade de possibilidades. Então os astros não têm uma determinação total nem mesmo sobre a matéria. Essa é a concepção de São Tomás e Santo Alberto. Então os astros fazem parte de um sistema de causas que remonta aos anjos e a Deus, no fim das contas. Eles fazem parte de uma cosmologia, de fato. E eles têm um papel, têm um lugar ali dentro, né? E na explicação do Pierre Delis, os astros não causam, eles significam. Essa explicação, como eu disse, ela não é inteiramente do Pierre Delis, ela já existia antes, tanto que São Tomás até discute com ela. Ele até discute essa hipótese, né, de que os astros sejam signos, sejam sinais e não causas. E o Pierre Delis adota essa perspectiva e fala de um conceito muito interessante, que é o conceito de liber naturalis, um livro natural. O céu é um livro natural, é o livro da natureza, vamos dizer assim, em que você pode ler, né, tudo o que já aconteceu e tudo o que vai acontecer. Vejam, as duas concepções são interessantes intelectualmente, né? Só que, a depender da concepção que você adota, tem duas coisas que você precisa entender. Primeiro, que elas são contraditórias, né? São Tomás, quando ele elabora a explicação causal na Suma, ele discute a explicação por signos e refuta a explicação por... Ele rejeita a explicação por signo. A explicação de que os astros são sinais, são símbolos. Ele não aceita essa explicação, certo? Então são explicações diferentes, não é a mesma explicação. Isso é uma coisa que as pessoas tinham que entender. Os astrólogos nem discutem isso. Eles nem discutem que tem essas duas explicações que são diferentes, né? Não se fala do assunto. Os livros de astrologia, antigos e modernos, eles não fazem isso. Quem fez isso foram dois teólogos medievais. Os astrólogos em si não fazem, né? São os mais interessados, são os que deviam estar fazendo. E a concepção de São Tomás é uma concepção que coloca a astrologia de uma forma, vamos dizer assim, científica. A astrologia deixa de ser ela deixa de ter um aspecto, já em Santo Alberto, né, como eu disse, já em Santo Alberto, ela deixa de ter um aspecto sobrenatural, no sentido de que ela não é mais um mistério. Não tem mistério mais na astrologia. Na explicação de Santo Alberto e de São Tomás não existe mistério na astrologia. Pelo contrário, ela é uma base científica de tudo o que acontece no mundo material.
Então a astrologia ganha um papel completamente científico, completamente racional. Ela perde todo o elemento misterioso. A explicação de Pierre Delis é uma explicação pelo mistério. A astrologia é um livro natural, em que todas as coisas que aconteceram e vão acontecer estão escritas, de forma que ela só pode ter sido elaborada diretamente pela providência divina. Porque nenhum anjo do céu sabe tudo o que já aconteceu e tudo o que vai acontecer. Só Deus. Então só a providência divina pode ter escrito esse livro natural. O que significa que a astrologia entra num patamar sobrenatural. Né? Que, aliás, é o patamar no qual ela normalmente andava antes. Né? A astrologia, desde a antiguidade, ela sempre fez parte do campo, mais ou menos do campo da religião. Sempre ficou ali coladinho com a religião. São Tomás e Santo Alberto distinguem. Eles jogam a astrologia para o campo da natureza racional, perfeitamente explicável, cientificamente descritível. E Pierre Delis retorna a astrologia para o campo do mistério. Na medida em que ela foi escrita por Deus, né, ela está no campo do mistério de novo. Essas concepções, que as duas são interessantes, elas permitem conclusões completamente diferentes a respeito da astrologia. Do que você pode, do que você não pode fazer, do que é possível, do que é impossível. E, se você comparar com as práticas tradicionais astrológicas, das quais eu mencionei apenas a astrologia horária, né, como exemplo, porque é o tipo mais popular, entre os astrólogos antigos, né, era o tipo mais popular de astrologia. Hoje está tendo um revival, né, dentro de um movimento específico, que é o movimento da astrologia clássica. Mas entre os astrólogos modernos, a astrologia horária não é mais o meio mais popular, eles gostam muito mais da astrologia natal hoje. Mas na antiguidade, a astrologia horária é o principal meio, a principal prática astrológica. E eu dei o exemplo, então, de como que a concepção de Santo Alberto e de São Tomás pode não ser compatível com uma das práticas tradicionais. A astrologia horária é uma delas. Uma das práticas que parece muito difíceis de conciliar com a explicação de Santo Alberto e São Tomás. Isso é uma das coisas que eu quero abordar no Ânimos mais profundamente a partir dos textos de ambos, de São Tomás e depois de Santo Alberto, que é um pouco mais complicado. Então São Tomás serve meio como introdução, para começar a entrar na perspectiva de Santo Alberto. E a explicação do livro natural, ela permite a astrologia horária. Né? Mas aí o que a gente tem visto nos últimos tempos? Na verdade, isso tudo, essa discussão toda, para mim, ela começou justamente, meu interesse nessa discussão começou justamente quando eu percebi que havia dois lados na disputa pró e contra a astrologia e que os dois lados estavam errados hoje. Porque um lado é o lado dos, vamos dizer assim, católicos corretos, teoricamente seguidores de São Tomás e tudo, que diziam que a astrologia era pecado e ponto final. E que era superstição. E que não podia funcionar. Agora, peraí, São Tomás falou que funciona. Era a opinião dele, a gente tem que respeitar isso, não pode simplesmente passar por cima disso. Então isso aí a gente já percebe que está errado. E os caras, eles ficam tentando torcer as palavras de São Tomás, mas não tem o que torcer. É só ler lá e você vê o que ele está dizendo. Ele está dizendo que funciona, ele está afirmando que funciona. Ele está afirmando que os astros influenciam os corpos, sim, isso faz parte do sistema dele. Né? Você não pode tirar isso. Aí vem outro pessoal e fala, não, Santo Alberto não estudava astrologia, ele só se interessava por astronomia. Mentira. É mentira. Santo Alberto se interessava muito por astrologia. Qualquer pessoa que lê os textos dele vê que ele se interessa, que ele está lá falando, teorizando sobre astrologia. Então se interessava sim. Né? Então o pessoal que teoricamente é católico correto e tal, fala, não, você não pode acreditar em signos. Peraí, vocês estão
vocês estão distorcendo o problema, né? Vocês estão criando um espantalho, vocês estão falsificando o outro lado. Não é por aí. A gente não vai esclarecer nada contando mentira. Então, a primeira coisa, Santo Alberto tinha um interesse imenso em astrologia e São Tomás incluiu a astrologia dentro da sua cosmologia. Aceitava que a astrologia fazia parte do sistema de causas, né? Só que o pessoal do outro lado diz assim, olha, Santo Alberto e São Tomás estudaram, também tem esse outro santo aqui que também escreveu sobre astrologia, também tem esse outro intelectual muito respeitado aqui que gostava de astrologia, alô Dante, né? Tá bom, então quer dizer que tudo que a gente faz está justificado. Também está falsificando. Sim, claro, existe um campo de interesse imenso chamado astrologia, mas o que é que essa pessoa aceitava? O que é que ela acreditava? A gente vai chamar tudo de astrologia e pronto. Então você tem dois lados aí que estão falsificando a questão. E talvez, em parte, exista essa distorção justamente porque se criou um negócio de ser contra e a favor. Um lado é contra, o outro lado é a favor. Ou seja, um lado é contra tudo e o outro lado é a favor de tudo. A verdade não é assim, não funciona assim, né? A verdade não funciona com tico e teco. O contra e o a favor. Você tem que ver o que é verdade dentro do negócio. E não autorizar o negócio inteiro ou rejeitar o negócio inteiro. Jogar o bebê fora junto com a água do banho, né? Então estão aí as nossas promessas para a próxima categoria do Ânimos, que, se Deus quiser, na semana que vem eu já começo a gravar. E a gente entra na discussão mais profundamente sobre ela. Pessoal, muito obrigado pela participação, mas eu estou com vontade de ir ao banheiro. O programa foi muito legal, agradeço a todos e é isso aí. Fiquem todos com Deus. Tchau. Obrigado, professor. Fique com Deus. Valeu, professor.